Cadê meu campeão? Cadê? É claro que é você, meu querido. Tá tudo bem por aí? Seu facilitador favorito chegou. Se não for, finge que é, beleza? Não vai ferir meus sentimentos, cara. O bom de cada dia de estudos é que um dia a menos pra estudar. É ou não é? Isso porque eu tenho certeza de que logo logo você será aprovado, mas enquanto isso não acontece, bora ralar. Nessa aula, falaremos sobre a estrutura da Constituição. Quem comanda esta aula é o jurista com toda a sua sabedoria, e esse assunto tem a importância de especificar a formação da Constituição e o valor jurídico de cada um de seus elementos. Bora conferir rapidinho, hein? Tema 1, preâmbulo. Estruturalmente, a Constituição Federal de 88 contém um preâmbulo, 9 títulos, esses serão estudados no decorrer das aulas, e o ato das disposições constitucionais transitórias. Amigão, olha só, o professor te alerta que tem sido muito comum o examinador exigir o conhecimento da literalidade do preâmbulo, bem como os direitos e preceitos estabelecidos ou nele referidos. Presta atenção aí, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Natureza jurídica do preâmbulo e sua relevância jurídica. Há teses que defendem a natureza normativa do preâmbulo e teses que apontam a inexistência de normatividade. A diferença é que, para a tese de natureza normativa, o preâmbulo é parâmetro de controle de constitucionalidade. De outro lado, para as teses não normativas, o preâmbulo não pode ser invocado para a declaração de inconstitucionalidade de leis, nem seria norma de repetição obrigatória pelo poder constituinte derivado decorrente. 3 são as posições apontadas pela doutrina. Tese da plena eficácia, natureza normativa. Entende-se que o preâmbulo é dotado da mesma eficácia jurídica das demais normas constitucionais. Com isso, o preâmbulo teria a mesma normatividade e o mesmo caráter vinculante dos demais dispositivos da Constituição. Por consequência, constituiria parâmetro de controle de constitucionalidade e norma central de repetição obrigatória. Essa tese não é adotada pelo STF. Tese da relevância interpretativa ou relevância jurídica indireta ou específica, natureza não normativa. Entende-se que o preâmbulo participa das características jurídicas da Constituição, mas não se confunde com seu articulado. Para esta teoria, embora o preâmbulo não possua natureza normativa, desempenha função juridicamente relevante ao indicar a intenção do constituinte originário e consagrar valores supremos da sociedade. Por isso, o preâmbulo funcionaria como vetor interpretativo dos demais dispositivos constitucionais. Há uma importância axiológica, porém, não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Tese da irrelevância jurídica, natureza não normativa. Entende-se que o preâmbulo se situa no domínio meramente político ou da história e, por isso, não tem relevância jurídica nem normatividade. Seu caráter é apenas político-ideológico, não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Tudo certo pra você ou já quer pedir ajuda aos universitários? Ih, sinto muito, mas a vida não é show do milhão. Vem com o tio, vem. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal. Amigão, desde a primeira Constituição da República de 1891, há a separação entre o Estado e a Igreja, tratando-se o Brasil de um país leigo, laico e não confessional. Não há, pois, religião oficial da República Federativa do Brasil. Laicidade não se confunde com laicismo. Laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo, uma atitude de intolerância e hostilidade estatal em relação às religiões. Portanto, a laicidade é marca da República Federativa do Brasil e não o laicismo, mantendo-se o Estado brasileiro em posição de neutralidade axiológica, mostrando-se indiferente ao conteúdo das ideias
religiosas. Todas as constituições pátrias, exceto a de 1891 e 1937, invocaram a proteção de Deus quando promulgadas, exprimindo assim inegável símbolo de religiosidade. O STF também confirmou que a invocação a Deus no preâmbulo não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro, que, inclusive, nos termos do inciso 6 do artigo 5º, declara ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. O preâmbulo não tem relevância jurídica, não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória, servindo apenas como norte interpretativo das normas constitucionais. Por essas características e por não constituir norma central, a invocação à divindade não é de reprodução obrigatória nos preâmbulos das constituições estaduais e leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Conforme visto, o Brasil é um país leigo, laico e não confessional, lembrando aqui em fera, Estado laico não significa Estado ateu.